Olá a todos! Nesse vídeo a gente vai trabalhar com alguns efeitos do Audacity. A gente vai trabalhar apenas com alguns efeitos principais. Alguns outros efeitos que a gente vai deixar de fora exigem um conhecimento mais técnico de edição de áudio. Por isso aí talvez a gente deva deixar eles de fora. Para esses testes, eu deixei um arquivo aqui pré-gravado, apenas um teste de som, que seria esse aqui. Teste som. Só para a gente poder fazer um teste aqui com os nossos efeitos. Então, acessando aqui o menu Efeitos, a gente pode ver aqui uma grande lista de efeitos. O primeiro deles que a gente vai ver é alterar a altura. Ele faz uma modulação diferente na voz conforme a porcentagem de alteração que eu coloco aqui. Vocês podem ver que aqui, além da porcentagem de alteração que eu altero aqui nessa barra de rolagem aqui, eu tenho a opção testar, que eu posso ver como que vai ficar antes de aplicar. Então vamos aumentar aqui um pouco e usar a opção testar. Teste som. Eu posso também diminuir, ver como é que vai ficar. Teste som. Não vou aplicar nada aqui, só para vocês verem. Caso eu quisesse aplicar, bastava clicar no botão OK. Tem um botão aqui também, alterar tempo, que altera a velocidade da voz sem alterar a altura. Naquele filtro anterior a gente viu alteração de altura sem alterar a velocidade. Vejamos aqui um pouco mais lento como que ficaria. Teste som. Um pouco mais rápido. Eu tenho a combinação desses dois efeitos no alterar velocidade. Que altera a velocidade de reprodução, alterando assim também a modulação da voz. Vejam que se eu colocar aqui uma quantidade elevada, fica bem irreconhecível. Não estou aplicando nada, se eu quisesse aplicar, bastaria clicar no botão OK. Outro filtro interessante que a gente pode ver é o amplificar. Para esse som não vai ser muito aplicável. Por quê? Eu não tenho nada que esteja baixo o suficiente que eu precise amplificar. Mas suponhamos que a gente esteja fazendo uma edição em que o microfone estava longe da captação e que o som tenha ficado baixo. Talvez um simples aumento de volume não resolva o meu problema. Talvez o ideal seja realmente fazer uma amplificação do som. Talvez seja apenas um trecho, um ruído de fundo que eu queira capturar. Então realmente é interessante eu usar essa amplificação. Eu posso tanto diminuir quanto aumentar a amplificação do som. Essa amplitude trabalha aqui nas ondas. Eu vou até aplicar aqui para vocês verem. E depois eu desfaço. Vejam que quando eu aumento, ele desabilita o botão OK. Por quê? Quando ele amplifica, as ondas aumentam de tamanho. Notem que aqui elas já estão no limite aqui da faixa de trabalho. Para que eu possa aplicar esse aumento, eu tenho que permitir o clipping, que é ele cortar as ondas. Notem que se eu for no testar aqui, vai dar um efeito horrível, porque eu estou amplificando uma coisa que já está num nível bastante amplificado. O que eu posso fazer é diminuir a amplificação aqui, talvez. Certo? Vou aplicar uma amplificação aqui só para vocês verem o resultado ali nas ondas. Isso é muito interessante, principalmente para aquilo que foi citado, é amplificar áudio que tenha ficado muito baixa a captação. Vejam só como ele amplificou aqui as ondas. Vou usar aqui o desfazer, para a gente não atrapalhar aqui nosso arquivo de áudio. Vou usar agora o filtro de graves. Aumento de graves. Como o próprio nome já diz, eu consigo aumentar ou diminuir os graves do meu som. Vou fazer um teste aqui. Vamos diminuir um pouco agora para a gente ver o resultado. Isso aqui, para esse arquivo, talvez não seja tão aplicável. Mas pode ser o caso de um arquivo, talvez o microfone esteja desregulado, algo assim. Ou talvez a pessoa tenha a voz muito grave.
Talvez no áudio fique melhor, dar uma diminuída nesses graves. Vemos como fica com menos graves. Depois do grave, vejamos o eco. É um filtro talvez mais, digamos, decorativo. Talvez ele não tenha uma aplicação prática muito interessante. Vejamos aqui como que ele fica. É interessante ressaltar que em alguns casos a gente deve fuçar aqui mesmo, ou seja, ser curioso aqui com esses fatores de configuração, com esses parâmetros de configuração de cada filtro, de cada efeito que a gente pode aplicar. Porque isso aqui, conforme a parametrização, o efeito vai ficar diferente. Vocês notaram que alguns têm barra para deslizar, aqui esse último tinha ali uma caixa de texto para digitar os valores. Então a gente tem que ir testando conforme o efeito que a gente quer ganhar. Vou mostrar agora o efeito Fade In. Ele é parecido com aquilo que a gente aplicou usando envelope, só que aqui ele pode ser feito de maneira mais simples. Vejam só o efeito Fade In. No caso aqui o som é curto, talvez tenha ficado todo com fade, mas ele dá um aumento gradual no volume. Vou desfazer aqui, não quero aplicar esse efeito agora. Vou testar o Fade Out, que é o contrário, é o Fade ao final. Em um arquivo longo, uma gravação, eu posso querer aplicar isso na trilha sonora, conforme eu comentei que a gente tinha feito usando aqui o envelope. Vejamos como ficou o Fade Out. Certo? Vou aqui desfazer a aplicação desse efeito. Tem um efeito aqui que é o inverter início e fim. Ele talvez não tenha uma aplicação prática, ele é um play reverso. Não vejo aqui, no nosso caso, alguma aplicação prática. A gente tem ainda o inverter verticalmente. Em alguns casos ele vai ter um efeito prático, não nesse, que ele inverte aqui as faixas de trabalho. A gente tem o normalizar, que faz aí uma normalização de áudio, faz uma melhoria de qualidade. Em áudios que estejam aí com chiado, algo assim, ele é um bom filtro para se aplicar. Vou fazer um teste aqui. Vejam que ele não teve muito efeito prático nesse som, que já tinha uma boa qualidade. Em sons aí com muitas diferenças de graves e agudos, etc., ele dá uma boa melhorada de qualidade. A gente tem o remover ruído, também é um filtro interessante. Esse som que a gente gravou aqui não tem muito ruído de fundo, mas para trabalhar com remover ruído eu vou trabalhar em duas fases. Primeiro eu vou aqui perceber perfil de ruído, que vai fazer uma análise do meu som. Aí eu tenho que voltar aqui no remover ruído e aí sim fazer a aplicação aqui dos filtros, tal, fazer o teste, certo? E aplicar quando for o caso. A gente tem aqui ainda o repetir, certo? Que nada mais é do que uma automatização para o Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu colocar aqui a repetição 10 vezes, ele simplesmente copiará e colará meu som 10 vezes aqui na linha do tempo, certo? Então a gente viu aqui alguns efeitos, a gente tem aqui ainda alguns interessantes, como excluir silêncio, onde eu posso limitar em decibéis e em tempo para remover trechos de silêncio durante o meu áudio, certo? E tem aqui um interessante que é a equalização. Se alguém tiver um conhecimento mais aprofundado em áudio, é interessante de se utilizar tanto a equalização quanto alguns outros filtros aqui que a gente tem, que exigem um conhecimento um pouco mais avançado de edição de áudio.
com esses efeitos e todas as outras ferramentas de edição que a gente viu anteriormente, dá tranquilamente para se fazer um podcast com uma qualidade bastante aceitável. Então é isso, a gente encerra aqui os vídeos sobre o software Audacity.